O Luiz Esteves está na paróquia do Divino Espírito Santo, lá com o padre Fábio Timóteo, que assumiu a paróquia há mais ou menos uns 15 dias, no lugar do padre Samir, que está em Tirapina, na cidade de Tirapina. E hoje, como é o dia dos avós, dia 26, nós conversamos com o padre Timóteo, ele que assumiu a paróquia, vai proferir uma mensagem, uma bênção para todos os avós, para você que está acompanhando aqui o Jornal das Saudades FM. Não é isso, Esteves? É isso Bom dia mesmo. novamente. É isso mesmo, Adalberto. Estamos aqui com o padre Timóteo, então acabou de chegar. Uma das particularidades do padre Timóteo, daqui a pouco ele vai se apresentar aqui para a população matonense. Está me dizendo que ele tem umas coisas aí meio incomuns aí para padre. Por exemplo, né? Ele acabou de chegar aqui agora, ele veio de bicicleta, veio montado na sua bike. Padre, queria que o senhor se apresentasse, né, à população matonense, embora você seja matonense, né? Seus pais moram aqui, né? É verdade. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos ouvem, que nos veem. Eu sou o padre Fábio Timóteo, sou natural aqui da cidade de Matão, minha família é toda daqui. E é uma alegria estar aqui na cidade e exercer o meu ministério sacerdotal aqui na paróquia do Divino Espírito Santo. Há quanto tempo o senhor exerce o sacerdócio? Então, eu tenho 18 anos de padre, fui ordenado no dia 9 de julho de 2004, aqui na igreja de Santa Cruz, aqui em Matão. Maior idade, então. Pois é, verdade. Mas você está me dizendo que a senhora veio de bicicleta, né? Porque essa bicicleta elétrica, ela não é necessário que se tenha autorização para dirigi-la, né? O senhor é avesso a dirigir, não é isso? Não é que eu seja avesso, mas eu percebo que eu não tenho chamado para isso. Não nasceu para isso? Não nasci. Eu acredito até que para poder dirigir, a pessoa tem que ter vocação, porque eu vejo cada barbeiragem por aí. As pessoas não têm muitas vezes chamado, vocação para isso. Eu não tenho. Então um dia me deram uma bike, não precisei nem de carta, né? Não tem necessidade de carta. E eu me senti muito bem, me sinto muito à vontade com a minha bicicletinha elétrica, minha companheira. Foi um presente? Foi um presente. O senhor falou que não tem habilidade, agora tem pessoas que não têm noção mesmo, né? No trânsito, né? Também, bom senso. Dom Paulo César gostava de dizer que faltava um pouco de bom senso muitas vezes nas pessoas. Mas, padre, como é que é? O senhor estava lá na comunidade de Santa Clara, né? E aí o bispo chamou, ó, o senhor vai lá para Matão. Era um pleito seu, como é que era? Era um anseio seu? Eu fiquei por 16 anos na paróquia de Santo Antônio, em Barra Bonita. Eu fui ordenado padre e já fui para lá. Depois eu fiquei por 1 ano e 3 meses aqui em Jaú, na paróquia de Santa Clara. Entre Barra Bonita e Jaú, eu fiquei 3 meses com o padre Jorge, aqui na cidade de Matão. Eu fui nomeado para ir para Jaú, quando eu saí de Barra Bonita, e aí de última hora o padre que estava lá não quis mais sair. Como ele ainda estava há pouco tempo, quer dizer, estava dentro ainda do prazo dele de 6 anos, ele tinha 5 anos de Jaú, então ele teve condições de ficar lá. Eu não tinha mais como voltar, tudo já estava encaminhado, já estava com tudo pronto para deixar Barra Bonita e vir para Jaú. Diante dessa situação, eu fiquei 3 meses aqui, porque eu não tinha paróquia naquele momento. Como fazer agora? Estava certo de ir para Jaú, para a paróquia de São José, e de repente agora como que nós vamos fazer? Então eu fiquei 3 meses aqui, e aí voltei para Jaú, mas para a paróquia de Santa Clara. E eu gostei demais de ser padre aqui. Eu nunca achei que daria muito certo, porque eu cresci aqui e tudo mais. Eu falei, as pessoas de repente vão olhar para mim e falar, é um meninão, nosso colega cresceu aqui e tal. Eu achei que talvez não teria muito respeito, não daria muito certo um padre na sua própria cidade. Mas eu percebi em Jaú, de um modo especial, a maioria dos padres, ou boa parte dos padres de Jaú, são da cidade, são nativos. E eu comecei a ter vontade de vir para Matão. Se aparecesse um dia a oportunidade, era algo que hoje eu já pensava com tranquilidade. Aí Dom Luiz chegou na diocese e ele começou a conversar com os padres, a conhecer os padres, e chegou a minha vez. E no final da conversa eu disse para ele assim, olha, Dom Luiz, eu nunca pensei em ir para Matão, mas se um dia aparecer uma oportunidade, o senhor pode ficar à vontade, que eu gostaria de ser padre na minha cidade, na minha terra, ficar perto da minha família e tudo mais. Eu imaginava que isso fosse acontecer daqui uns 2, 3, 4 anos, quer dizer, uma coisa que eu conversei com ele ali e que eu não esperava para já, até porque eu estava muito bem em Jaú, senti de sair de lá por um lado, o pessoal de lá também acabou sentindo essa transferência, enfim. Aí agora ele me procurou e disse assim, olha padre, o senhor tinha me falado que podia falar com o senhor se aparecesse uma oportunidade assim, assim, assim em Matão. Pois bem, eu tenho uma paróquia lá agora e os padres
mencionaram seu nome, nós achamos que o senhor é o mais indicado para estar lá e gostaria de saber se o senhor aceita. Ele falou onde era, né, o que estava acontecendo e tudo mais, que o padre Samir tinha pedido para sair, se eu aceitava vir para cá. E eu disse para ele que eu aceitava, por 2 motivos, né? Primeiro, por estar em Matão, colaborando com a igreja, e segundo, por estar perto da minha família. Eu não sei até quando eu posso ter os meus pais perto de mim, então é uma oportunidade única, né? Então eu disse que eu aceitava e aqui estou. Inclusive você está vindo à casa dos seus pais, que você pernoitou lá, é isso? Isso. Os padres, tradicionalmente, de segunda-feira, têm folga, entre aspas, né? E então, como eu sou daqui, no domingo à noite termina a missa, eu vou para casa dos meus pais, poso lá, fico a segunda-feira lá e depois volto no final do dia ou na terça-feira de manhã. Você mencionou nessas transferências, né? E aqui em Matão aconteceram algumas, né? O padre Samir também foi para uma outra cidade, foi para Itirapina, né? Se não me engano. Também o padre Braulino foi lá para o distrito de São Lourenço do Turma. Como é que é essa transferência? Como elas acontecem e elas causam algum tipo de transtorno? Ou estou deixando a cidade onde eu fiquei 16 anos, estou indo para uma outra cidade. Como é que fica aí deixar esse legado para trás? Eu percebo que antigamente os padres ficavam muito mais tempo nas paróquias, nas localidades, né? O padre Dônia, onde o padre Flávio, o padre Samir está assumindo, desde quando ele foi ordenado, ele está lá na cidade. O padre Braulino também ficou muito tempo aqui em Matão. 27 anos, parece. 27. Então, nós percebemos que antigamente não havia tanto essa preocupação de transferência, de mudança. Mas com o passar do tempo e como a igreja vai se adaptando aos tempos modernos, às necessidades atuais, nós vamos percebendo que muitas vezes não é salutar que um padre fique por muito tempo num lugar. Aliás, ele é padre de toda a igreja, então onde a igreja precisar e necessitar, então ali ele vai estar. Então, o mínimo que um padre deve ficar quando ele é pároco num lugar, quando ele é vigário, administrador, ele tem muito mais chance de ser mudado com muito mais facilidade. Mas como pároco, ele tem estabilidade de pelo menos 6 anos. Então, essa transferência às vezes só acontece se houver alguma necessidade séria ou se o padre pedir. Por vontade própria dele. Isso, ou se o padre pedir. Então a gente percebe que hoje é assim. E lógico, quando a gente é transferido, você vai se acostumando, você vai se habituando com as pessoas, você vai criando laços, amizade. Então sofrem os dois lados. Sofre o padre e sofre também o povo. Agora você falou de algumas particularidades, que você é um padre muito comum, né? Tem uns hábitos meio excêntricos. Dá para falar alguns deles que não seja só o de andar de bicicleta, vestido, né, com a batina, né? Pois é, eu gosto muito de me identificar como padre. Eu acho que as pessoas têm o direito de olhar para a gente e saber que somos padres, aonde quer que nós estejamos. Então alguns têm o hábito de usar o colarinho, como a gente está às vezes mais acostumados, né? Outros têm o hábito de usar a batina. Muitas vezes as pessoas vão me ver assim, normal, a paisana de roupa secular. Muitas vezes as pessoas vão me ver de colarinho e muitas vezes, sobretudo antes das missas ou em alguma bênção, visita aos doentes, enfim, bênção de casas, eles vão me ver de batina. Paramentado, é verdade. Então, padre, quais são os seus planos, né? Como que é a sua forma de atuar, né? Vai trazer alguma coisa para cá de experiência, né? Eu sou muito avesso, eu vejo às vezes muitas comunidades ou muitas paróquias tristes, angustiadas até, porque o padre chega para substituir às vezes um outro padre e já vai mudando tudo, já vai fazendo tudo diferente. Às vezes parece que faz questão até de apagar a memória ou a história daquela paróquia. Ele precisa lembrar que antes dele outros padres vieram. Outros virão, né? Pois é, e outros virão. Então, minha forma de trabalhar é justamente essa, dar continuidade naquilo que é importante, naquilo que é bom, naquilo que está dando certo, né? Oi, eu quero sim, se for possível e ele tiver o retorno aí, padre, nós estamos conversando com o padre Fábio Timóteo. Recentemente tivemos aqui uma troca de pároco. Aqui nós estamos numa cidade muito católica. Esta comunidade que ele assumiu também é muito numerosa. Os paroquianos aí são muitos. Enfim, houve uma grande comoção, porque as pessoas gostavam muito, inclusive do padre Samir. E veio o padre Fábio, destacado exatamente para isso e vindo para sua cidade de origem, já que o padre Fábio é matonense. E daí, padre, bom dia. Bom dia. Vem a minha pergunta, que é a seguinte. Quase sempre, a ideia que sempre ficou é de que os padres têm
tem que ter toda uma obediência, votos que ele faz quando é ordenado, vamos dizer assim, não é? A palavra, inclusive, é esta mesmo. Então, ele faz lá os votos de pobreza, de castidade, e também de obediência, evidentemente, né? E nesses votos de obediência, sempre a ideia que ficou é de que quase sempre esse padre é mandado para comunidades muito distantes da sua cidade de origem. Não como um castigo, mas uma provação, vou dizer que talvez não seja a melhor palavra, mas um teste de fidelidade, de obediência e de devoção àquilo que ele está abraçando enquanto padre, ou seja, de evangelizar, mas não necessariamente em condição tão confortável assim. Vamos dizer, a ideia, pelo menos, básica, que fica para as pessoas é essa. Aí tem os padres missionários de congregações mais missionárias, eles vão para a Amazônia, vão para recantos muito mais distantes ainda. E eis que a diocese o destaca exatamente para a sua própria cidade. O que dá ao senhor aí uma situação que eu me imagino um pouco mais confortável. Você está na tua cidade, onde você... Eu sei que o senhor trabalhou aqui em empresas aqui antes de estudar para padre e tudo, ou seja, o senhor tem raízes aqui, né? Isso, de certa forma, confere uma situação um pouco mais confortável, né, padre? É verdade. O senhor tem razão. Eu acho que é um privilégio. Também, antigamente, isso não era muito comum, né? Um dos primeiros padres que eu lembro de ter vindo trabalhar na própria cidade foi o padre Emílio, no caso. Eu não me lembro de outro padre que tenha ido. Difícil isso, por isso a pergunta. Pois é, então... Eu acredito, de fato, é um presente de Deus, é um privilégio que eu sou agradecido quase que de joelhos. Porque geralmente é assim, os padres são transferidos, embora não se leve muito hoje em consideração essa questão da distância da casa, da família. Por exemplo, o padre Marcos Sampaio, que já passou por aqui, pela cidade de Matão, pela paróquia de Santo Expedito, hoje ele está no meu lugar, lá na paróquia de Santa Clara, em Jaú. O padre Marcos, por causa da situação da mãe dele, do estado de saúde dela, ele foi para bem perto de Araraquara, foi para Américo Brasilense. A mãe dele morava ali em Araraquara, já veio a falecer, mas ele foi para Américo Brasilense. Então, muitas vezes, a igreja também olha esse lado humano e que se pode facilitar e, de repente, o trabalho ainda vai ser muito melhor, muito mais fecundo, porque o padre precisa estar feliz. Não há mal nenhum nisso, né? Se ele não estiver feliz, dificilmente ele vai desenvolver um bom trabalho. Então, se ele tem a oportunidade de vir para a cidade dele, como eu tenho visto muitos padres hoje viverem essa nova realidade, se ele vai ser realizado e vai realizar também os seus paroquianos, então, né, tem sido uma boa ideia. Os padres que têm vivenciado essa experiência têm demonstrado que dá para ser da cidade, dá para estar perto da família, fazer um belíssimo trabalho na paróquia onde ele está. Exatamente, né? Eu digo assim porque tem pessoas, às vezes, mais radicais, que falam, não, mas se o padre é padre, ele tem que sofrer, ele tem que ter penitência, ele tem que não sei o quê. Peraí. É lógico que ele vai fazer penitência, muitas vezes mas ele vai sofrer. Assim. Mas necessariamente isso não deve ser imposto como uma condição, né? Não é? Martírio, né? Um martírio, né? Não precisa ser um castigo, né? Deus precisa. É pai, não é castigador, né? Vamos pensar isso, né? E enfim. Sabe, até só um parênteses, esse era o meu medo antigamente, que de repente eu não conseguisse desenvolver bem um trabalho, justamente por conhecer muita gente, justamente por ter crescido com muita gente. Quando eu estava na Barra Bonita, ou mesmo em Jaú, eu escutava muitas pessoas dizerem assim, eu cresci com fulano, estudei com não sei quem, eu sou parente desse, sou parente daquele lá. Eu falava, nossa, que legal. E de repente hoje eu posso falar isso. As pessoas chegam e falam assim, olha, eu não lembro, mas eu estudei com o senhor, eu trabalhei com o senhor, olha isso, olha aquilo. Então eu fico muito feliz com isso. Metalúrgico? Oi? Você foi metalúrgico? Não? Eu trabalhei na Confecções Elite. Eu sabia disso. Eu comecei lá como guardinha, né, como office boy, depois no departamento de vendas. O Adalberto estava me dizendo que ele trabalhou na Elite. Conhece, trabalhou com ele, na Elite. Que ele esteve matando a Confecções Elite há muitos anos atrás, né, pai? É verdade, a Paula, é isso mesmo. Olha lá, tá vendo? Ele acabou de dizer que já conhece. Eu acho que até o fato de o padre conhecer a paróquia, os seus paroquianos, no auxílio evangelizador e de conselheiro, vamos dizer assim, eu acho que inclusive essa função talvez melhore por conhecer, né? Diferente de muitas profissões, por exemplo, dizem que um psicólogo, por exemplo,
ele teria enorme dificuldade em tratar alguém da família dele mesmo, o esposo dele, os filhos desse psicólogo ou psicóloga. Dizem que nesse caso a terapia seria inviável ou ineficaz, enfim, não sei se isso é verdade, mas dizem, né? Então eles procuram tratar as pessoas a partir do conhecimento do zero dela. Então vamos conhecer essa pessoinha, vamos tratá-la. O fato é que se você convive junto, já não seria uma terapia tão apropriada. Se não for verdade, me corrijam, é pelo menos o que eu já ouvi dizer. E aí eu volto aqui à sua função para dizer, o padre conhece muito bem a sua comunidade, talvez isso auxilie até na sua função de evangelizador e de conselheiro, não é não, padre? É verdade, e nada melhor que a prática. Muitas vezes, na teoria, não só com os psicólogos e tudo mais, talvez isso também poderia ser aplicado aos sacerdotes. A gente poderia, quanto mais próximo, quanto mais intimidade, de repente a gente poderia ter mais dificuldade para ajudar, para auxiliar alguém, porque seria muita familiaridade, você poderia se deixar envolver muito pelos sentimentos, uma partida e tudo mais. Sabe que quando eu era mais jovenzinho, eu treinei por muito tempo judô, aqui com o Gilson, ali no ginásio de esporte e tudo mais. Vitor. Isso. De Vitor. Pois é. Gilson De Vitor. Aliás, estou com saudades dele, gostaria de vê-lo. Assim que ele ouvir, que ele vê, de repente, essa nossa entrevista, Gilson, gostaria de reencontrá-lo. E... O mesmo tamanho ainda, viu? Verdade. Então tá bom. Que legal. Mas é isso mesmo, né? Às vezes depende muito do paroquiano. Tem gente que às vezes é fiel, mas ele quer que o padre sofra mesmo, que o padre... Já tem outros que acham que o padre leva uma vidona de rei. Então ele fala assim, eu quero levar a vida de um padre. Como se padre não fizesse nada, sabe? Então, tem todas... Não, o padre tem que sofrer mesmo, ele não pode... Quando saiu aquele documento, o senhor deve se lembrar, há uns 10 anos, 10, 12 anos, na conferência da CNBB em Itaici, um documento foi enviado, assinado por uma grande parte de sacerdotes e padres, solicitando lá um estudo da igreja em relação ao fim do celibato, isto é, o padre poder casar e constituir família. Foram eles que pediram, não estou aqui fomentando a situação, um documento que foi enviado na época, não sei que encaminhamento foi dado a isso. Naquela época, o noticiário, me lembro que tinha um monte de gente, não, o padre tem que ficar sempre sozinho. Mas escuta, se ele quiser, ótimo, é uma opção dele, mas e se ele não quiser, como parece que tem uma parte que desejaria isso entre os sacerdotes, qual é o problema se eles são derivados? Os padres hoje, tanto quanto todos da história, são derivados, os primeiros sacerdotes eram os apóstolos, que eram casados. Aí depois veio toda uma sequência que culminou com o entendimento, pelo menos alegado, de que o padre não pode casar porque ele tem que ter 24 horas de dedicação total, isso daria conflito com a sua vida de problemas familiares e tudo mais, pelo menos foi isso que foi alegado e tal. É uma história longa, mas o que eu quero dizer assim, tem gente que na época reagiu assim, não, é como se dissesse, o padre tem que viver enclausurado, a ideia de que ele tem que ficar enfiado num seminário, sei lá onde lá, e morrer ali. E aí se a gente falar pra você que o padre aposenta, igual você que é trabalhador, o cara fala, não, mas não pode. Como não pode? Ele tira férias, o padre tem férias. Há um regime de trabalho, vamos dizer assim, na relação do padre com o trabalho que ele presta, não é, padre? E que às vezes as pessoas não sabem, eles acham um absurdo. A igreja lá é um CNPJ. Ela tem uma forma jurídica. Você fala isso, nossa, tem umas comadres que falam, onde já se viu você falar isso? Mas é assim. E tem que ser. Não é, padre? Então tem umas coisas que assustam, mas é normal. É verdade, ela precisa, em algumas situações, responder e corresponder a todas essas realidades e situações. Sabe que eu hoje, como sacerdote, como padre, sou totalmente contra a questão do padre casar. Se de repente a igreja quiser, que é uma disciplina, não tem nada a ver com doutrina, é uma disciplina para facilitar um pouco a vida da igreja, das comunidades, dos sacerdotes. Então, de repente, se algum padre quisesse casar, eu acho até que a igreja poderia, de repente, deixar o padre livre. Mas eu nunca fui enganado em relação a isso. A igreja nunca me enganou em relação a isso. Eu sabia que seria assim. E hoje eu percebo a dificuldade que seria
casado para de fato administrar uma paróquia, uma comunidade. É diferente até É com todo mesmo, respeito, padre? isso, até com todo respeito, a uma comunidade evangélica ou protestante. Porque o número de fiéis é mais reduzido e o papel do pastor também é reduzido. Tudo na Igreja Católica envolve o padre, os sacramentos, tudo. Boa parte da estrutura está ligada ao sacerdote. Eu vejo às vezes com a minha família, antes de eu vir para cá, quantas vezes era casamento de primo, era isso, era aquilo, era uma festa, um momento especial, e eu não podia vir, e eles diziam, poxa vida, mas você não vai vir, ou isso, aquilo, ou quantas vezes eles estavam comigo, eu tinha que me desdobrar e atender a comunidade para conseguir ficar um pouco com eles. Então eu já ouvi padres, por exemplo, ortodoxos, casados, dizendo, olha, se vocês têm a oportunidade de viverem 24 horas para o ministério, não dependendo de nada nem de ninguém, fiquem assim, fiquem solteiros e trabalhem pelo reino e se sacrifiquem nesse sentido, abram mão, seja do que for, por causa das pessoas. Então o padre, ele de fato é casado, né? Mas com a igreja, com o povo, no sentido de, seja a hora que for, ele deve estar ali disponível. E eu penso, de repente eu tenho um filho, ninguém consegue às vezes controlar muito a educação de um filho. Um filho meu às vezes acaba tomando uma direção, um caminho meio estranho. Já pensou como que eu tenho cabeça para ajudar as pessoas com a minha família cheia de problemas, com o filho de repente nesse estado? Ou às vezes eu tenho que atender confissão de uma pessoa e a minha esposa morrendo de ciúme, querendo saber o que a pessoa veio falar ou isso ou aquilo. Então eu acho que não seria tão fácil assim. Eu prefiro do jeito que eu estou, viu? Ah, sim. Não, mas na época lá era um documento de uma quantidade bastante assinado por milhares de padres do Brasil inteiro. Existem alguns grupos de padres exatamente. casados. Mas eles não pediam a obrigatoriedade de que o padre fosse casado, né? Eles pediam a facultatividade de casar ou não, né? E é um documento de padres mesmo, não é, vamos dizer, fiéis pedindo que autorizasse. Não sei depois que encaminhamento foi dado, mas sempre foi essa história. Acho que num concílio de 300 e pouco, eu não lembro exatamente o ano, é que ficou decidido que a partir dali, então, os padres teriam que ter dedicação integral e para isso não poderiam constituir família. Enfim, é toda uma história aí que, se esta é a razão mesmo, eu não vou discutir aqui agora, mas pelo menos é de lá que vem e desde então que é assim. E na experiência do padre Fábio, para ele se dedicar integralmente à paróquia, se ele tivesse uma família para cuidar, seria conflituoso. Não conseguiria fazer 100%. Não conseguiria. Mas, padre, vamos pensar aqui agora, vou lembrar aqui da figura de um médico emergencista, vamos dizer, né? Que não tem hora também, inclusive madrugada, a qualquer momento ele pode ser chamado porque é acidente, sei lá o que, ele é um... Eles, no entanto, conseguem, aparentemente, né, conviver. Não sei se isso pode ser comparativo e tudo, mas também nem é essa a discussão. Acho que eu estou viajando, estou saindo por outros caminhos aqui. Mas dentro da ideia de ser facultativo, né? Porque tem a pessoa, o direito da pessoa também de optar, como em outras atividades da pessoa, tem lá alguém que se dispôs, que pensou e viveu solteiro uma vida inteira. O problema é uma escolha também pessoal, né? Até poderia ser facultativo, mas na estrutura que nós temos hoje da igreja e a centralidade muitas vezes que ocupa o padre na vida da comunidade, na vida da igreja, ele teria muito mais dificuldades, acredito eu, né, para desenvolver um ministério do que de repente vivendo sozinho. Quer dizer, e é sozinho entre aspas, né? Que a gente é chamado a estar de fato com as pessoas, com a comunidade. E eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto de ficar sozinho, muitas vezes. Estar em casa, de estar lendo, de estar pesquisando. Eu gosto às vezes de estar sozinho. Mas eu gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de estar no meio delas. Então, de alguma forma, você vai conseguindo aí suprir todas essas necessidades e carências com o amor das pessoas, com a presença das pessoas. Sozinho, no seu caso, não quer dizer solitário. Isso mesmo. Sozinho, mas não solitário. A Neuza Pig está dizendo aqui, então a igreja fez isso para não onerar para não onerar os custos da paróquia, por exemplo. Então, porque se esse padre se dedica integralmente à igreja, esta passaria a ser o ganha-pão da família dele, que tem custos, e esse foi o problema. Não sei. Não só isso, seria até eu acho que uma resposta até assim, limitada, porque nós temos o nosso salário, nós poderíamos, com qualquer outro trabalhador, talvez não fosse essa a família, questão, cuidar, né?
também da nossa família. É. Então, com o passar do tempo, nós sabemos como, através do Império, inclusive, a religião católica se expandiu grandemente e a dificuldade que isso trouxe. É. Cada Os igreja sacerdotes, trata a enfim. seu jeito, né, padre, com as suas razões. Eu sei que tem igrejas, por exemplo, evangélicas, cujo pastor pode casar, mas não pode ter filhos. Pois é. É fácil, como chama aquela cirurgia lá? Ele só vai se tornar um pastor, não são todas, hein, gente, pelo amor de Deus, algumas têm essa exigência. Vasectomia, para não ter filhos. E a alegação seria de que uma família, quanto maiores os custos para esse pastor, e os custos teriam que ser da tal igreja lá dele. Não sei se isso de fato é verdade ou não, mas enfim. Mas, gente, nem é essa muito a questão que nós fomos andando aqui com o assunto, mas é bom tratar sobre isso. Tem gente que vê no padre o cara que é um santo, ele é um ser humano, sim, cuja moral, cujos costumes e tudo... Ele tem essa condição, dentro toda uma série de pré-condições aí para ser alguém mais evoluído do ponto de vista do conhecimento teológico e tudo mais. Tá, tudo bem, mas ele é um ser humano. Né? Que bom que é assim, né? Que bom que é assim, mas tem gente que enxerga às vezes diferente. E quando você fala que um padre tem um salário, que o padre tem férias, que o padre se aposenta, que a igreja é uma empresa, vamos dizer assim, na sua constituição jurídica, porque é um CNPJ, eles acham o fim do mundo isso, mas é assim. E nem daria para ser diferente. Né? O padre tem que ter lá o período de descanso dele de férias, como todo trabalhador. Qual é o problema? Parece que tem gente que gosta de judiar de vocês, viu? Né, padre? Não aceita muito a ideia. Né? E é isso aí. Mas olha... Embora o bonito de um padre deve ser sempre o gastar-se, desgastar-se pela vida das pessoas, ou o pastor pelas suas ovelhas. Então, é lógico que às vezes é importante descansar um pouco, respirar um pouco, até para ele poder cuidar melhor, para ele poder ter equilíbrio para conduzir as pessoas. Mas é bom que ele se dedique, né, a elas. Vou convidar nesse momento você, nosso ouvinte, nosso telespectador, um internauta católico, para acompanhar com o padre Fábio Timóteo, que simpaticamente nos atende lá na paróquia do Divino Espírito Santo nesse instante, e pedir a ele que proceda então, padre, a bênção aos avós. Hoje é dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Cristo, e por isso então um dia dedicado também aos avós. E são tantos que nesse momento nos ouvem, são muitos os netos que poderão orar com o senhor em favor de seus avós e de todos os avós. Fique à vontade, padre. Nesse dia de São Joaquim e Santana, queremos nos aproximar de todos aqueles que de um jeito ou de outro caminharam e vão caminhando conosco, compartilhando suas experiências, suas histórias, suas labutas, suas dores, suas lágrimas, seus medos. Queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos avós. Quando falamos dos avós, lembramos também de cada um dos netos, das netas. Que nesse dia de São Joaquim e Santana Deus possa visitá-los. Quantos avós, muitas vezes sozinhos, abandonados, deixados de lado, esquecidos. O Papa Francisco pediu que no dia de hoje voltássemos a lembrar de cada um deles, voltássemos a estar com cada um deles, voltássemos a prestar atenção na história, na vida de cada um deles, nos conselhos, no que eles já passaram, já enfrentaram, e justamente por isso nós não precisamos passar, nós não precisamos enfrentar, ou se tivermos que passar ou enfrentar, através dos conselhos, da vivência de cada um deles, podemos superar com muito mais facilidade. Que Deus possa visitá-los agora, alegrá-los agora, abençoá-los agora, trazer saúde a cada um de vocês agora. Que Nossa Senhora, a filha de São Joaquim e Santana, possa interceder por todos os nossos avós neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Joaquim e Santana, rogai por nós. Rogai por nós. Padre Fábio, um grande abraço ao senhor aí, viu? Sempre conte com a gente em todas as ocasiões em que for necessário, como aliás sempre foi. E Esteves também, muito obrigado aí, viu? Valeu, Daércio. Um grande abraço a vocês.